Comece levantando a alavanca lateral do soquete. Observe a marcação existente em um dos cantos do processador. No soquete, você vai encontrar uma marcação correspondente. Encaixe o processador no seu soquete e verifique se ficou bem encaixado. O processador deve encaixar com facilidade. Se você encontrar alguma dificuldade para o encaixe, então existe alguma coisa errada. Ou o processador não está posicionado da maneira correta, ou então existe algum pino amassado. Abaixe a alavanca lateral. Essa alavanca deverá ficar travada na parte lateral do soquete. Se o cooler do processador já tiver algum material térmico, então não use pasta térmica no processador. Caso contrário, aplique pasta térmica no processador de forma moderada, como mostra o filme. Posicione o cooler sobre o processador e verifique se não ficou torto. Encaixe a primeira alça lateral do cooler sobre o ponto de apoio existente na moldura em torno do soquete. Encaixe a segunda alça lateral e gire a alavanca no sentido horário. O cooler ficará então preso no soquete. Encaixe o conector de alimentação do cooler do processador no conector CPU-FAN da placa-mãe. Tome cuidado para não fazer esse encaixe de forma errada ou invertida. Desencaixe o conector com cuidado, puxando aos poucos até que saia. Puxe sempre pelo conector e nunca pelos fios. Gire a alavanca no sentido anti-horário e depois solte a alça metálica. Solte a outra alça metálica. Antes de retirar o cooler, mova-o para os lados para que se solte do processador. Quando isso não é feito, é comum o processador sair grudado no cooler por causa da pasta térmica. A pasta térmica que fica no processador deve ser limpa, por exemplo, com um guardanapo de papel.
A tampa do soquete LGA775 fica encaixada sobre o soquete. Comece então desencaixando a tampa plástica. Se for guardar a placa-mãe sem o processador, encaixe novamente a tampa plástica para que os pinos do soquete fiquem protegidos. Levante a alavanca lateral e abra a tampa metálica do soquete. Preste atenção na posição correta de encaixe do processador no soquete. Observe os chanfros laterais e a pequena marca triangular em um dos cantos do processador. Veja mais uma vez a posição correta de encaixe. Observe os chanfros e a marca triangular. Agora podemos fechar o soquete e travar a alavanca lateral. Vejamos novamente a operação. Posicione o processador no soquete, veja se ficou corretamente posicionado e finalmente feche o soquete. Passe uma quantidade moderada de pasta térmica na parte central do processador. Não deixe cair pasta térmica nos cantos entre o processador e o soquete. Encaixe os 4 pinos de fixação do cooler sobre os 4 orifícios da placa-mãe existentes em torno do soquete. Gire os 4 pinos de fixação do cooler no sentido contrário ao das setas. Prenda o cooler pressionando os 4 pinos para baixo. Observe como os pinos se prendem na placa-mãe. Confira se os 4 pinos ficaram realmente presos. Preste atenção na posição correta de encaixe. Não importa qual seja o processador, essa operação é sempre feita da mesma forma. Puxe pelo conector e nunca pelos fios. Usando uma chave de fenda, gire os 4 pinos de fixação do cooler no sentido indicado pelas setas.
Depois de girar os 4 pinos, puxe-os para cima. Repetindo, puxe os 4 pinos para cima e depois você pode remover o cooler. Não deixe o processador sujo de pasta térmica. Limpe-a usando um guardanapo de papel ou similar. Destrave a alavanca lateral e abra a tampa do soquete. Retire o processador segurando-o pelas laterais. Nunca use ferramentas. Feche o soquete e coloque a sua tampa protetora. Para levantar a alavanca do soquete 775, é preciso primeiro puxá-la para o lado. Depois, abra a tampa que protege o soquete. Retire a tampa plástica que protege a tampa do soquete. Se precisar guardar a placa novamente, mas sem o processador, coloque novamente essa tampa plástica que protegerá os pinos do soquete. O Pentium 4 LGA 775 possui 2 cantos diferentes. Preste atenção na orientação desses 2 cantos em relação ao soquete. Abaixe a tampa do soquete e trave-a usando a alavanca lateral. Se precisar retirar o processador, abra a alavanca, levante a sua tampa de proteção e retire o processador segurando nos 2 pontos mostrados no filme. O cooler deve ser encaixado nos 4 furos em torno do soquete. Com a peça branca totalmente introduzida no furo em torno do soquete, pressione a peça preta para baixo. A peça branca ficará então totalmente travada nesse furo. Repita a operação nos outros 3 pontos de fixação em torno do soquete. Se precisar retirar o cooler, gire a peça preta no sentido anti-horário como mostra a figura. Depois, puxe a peça preta para cima. Faça a mesma coisa nas outras 3 peças.
Levante a alavanca lateral do soquete, depois abra sua tampa superior. Se precisar guardar a placa-mãe sem o processador, nunca deixe os pinos do soquete expostos. Proteja o soquete usando a sua tampa plástica. Para retirar a tampa plástica, basta desencaixá-la. Faça isso somente quando for instalar o processador. Preste muita atenção na posição correta de encaixe da tampa plástica. A tampa se encaixa em pequenos chanfros na parte lateral do soquete. A tampa também possui uma marca triangular que se alinha com uma outra marca triangular existente no soquete. A marca triangular existente em um dos cantos do processador corresponde à marca triangular existente no soquete. Além da questão da marca triangular, observe ainda que o processador possui chanfros laterais que se alinham com os chanfros do soquete. Clique na pequena figura ao lado para ver em detalhe. Agora feche o soquete e trave-o com a alavanca lateral. Para retirar o processador, abra primeiro o seu soquete. Depois segure-o pelos lados e retire-o. Essa instalação tem dois detalhes muito importantes. O primeiro detalhe é que os pinos de fixação do cooler têm que ficar introduzidos nos 4 orifícios existentes na placa-mãe em torno do soquete. O segundo detalhe muito importante é que os 4 pinos de fixação têm que ser girados no sentido contrário ao da seta. Se isso não for verificado, o resultado é que o cooler não vai encostar corretamente no processador. Isso vai fazer o processador superaquecer. Agora é só empurrar os 4 pinos para baixo. Observe que cada pino faz um clique quando é travado. Preste atenção na posição correta de encaixe desse conector. Cuidado ainda para não encaixar no conector errado. A placa-mãe tem outros conectores para alimentação de ventiladores. Puxe sempre pelo conector e nunca pelos fios. Para retirar o cooler, comece girando os 4 pinos de fixação
no sentido indicado pela seta. A seguir, puxe os 4 pinos para cima. Agora o cooler já pode ser retirado. Às vezes a pasta térmica pode grudar o cooler no processador. Nesse caso, devemos mover o cooler para os lados para que se solte. Limpe a pasta térmica do processador usando um guardanapo de papel ou similar. Levante a alavanca lateral do soquete e abra sua tampa. Segure o processador pelos lados e retire-o do soquete. Coloque a tampa de proteção no seu lugar e feche o soquete. Processadores que usam o soquete LGA 1366 operam com 3 canais de memória. São memórias do tipo DDR3. Devemos então instalar 3 módulos idênticos de memórias DDR3. A instalação de módulos de memória DDR3 em seu soquete é feita exatamente da mesma forma como é para outros tipos de memória, como DDR e DDR2. A retirada de módulos DDR3 também é similar ao de outros tipos de memória. Basta soltá-los por suas travas laterais.